Bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, o nosso público presente, os nossos funcionários que estão a dar apoio à nossa reunião, o senhor jornalista, muito bom dia. Esta é a nossa reunião número 6 de 2025. Eu passo a distribuir o resumo diário de tesouraria aos senhores vereadores. Dando nota de que ao dia de ontem, dia 25, havia um total de disponibilidades no montante de 4.452.684,30 €. Damos então início ao nosso período antes da ordem do dia. Tem a palavra os senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, para as intervenções que entenderem fazer. Senhor vereador João Pedro Reiolos, faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, público presente na sala, comunicação social e funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Portanto, eu tenho duas ou três questões para colocar. A primeira tem a ver com a questão da empresa intermunicipal de transportes, qual é que é o ponto de situação em termos daquilo que ultimamente, da última informação que tivemos, que tinha a ver com algumas dificuldades na aquisição do edifício, que posteriormente me parece que a CIMELT tomou a decisão ou conseguiu adquirir sem recorrer a empréstimo, portanto, pelo menos era o que eu tinha de ideia. De saber também se a formalização de organização em termos da SNUT, se já está totalmente formalizada ou não. Portanto, como sabemos, houve uma alteração em relação aos municípios do Oeste e, portanto, havia aqui uma nova reorganização, digamos assim. Em que ponto é que está essa reorganização e, portanto, e se já estão definida a contratualização dos fundos comunitários do 2030, qual é que foi a verba que está destinada ao município de Alpiaça, se no caso de se ter concretizado. E, portanto, eram as questões que eu tinha para colocar. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Fernanda Cardigo, se faz favor. Então, bom dia a todos. Senhora Presidente, tenho aqui três perguntas. Portanto, a primeira é em relação à estrada do complexo, que vai da barragem ao complexo, tem estado fechada já há alguns dias. Porque é que continua fechada? A segunda tem a ver com uma loja de rações na Travessa dos Moinhos, que é do Sr. Calarrão, que, pelo que soube, além de lhe ter sido negado um lugar de estacionamento, inclusive o senhor tem algumas dificuldades motoras, também, portanto, a estrada junto à loja está com muitos buracos e foram lá pôr uma sarrisca, aquilo ainda foi pior a emenda do que o soneto. Portanto, em relação a isto, se a ideia, portanto, é aceder ao que o senhor solicitou ou se isto é para acabar mesmo com o pequeno comércio. A terceira pergunta tem a ver com o andarem a retirar a relva do novo jardim. Portanto, porque é que andam lá a retirar a relva? E é só. Obrigada, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora Maria, por favor. Bom dia a todos. Tenho duas questões. Uma diz respeito relativamente àquele projeto das colónias sede para os gatos. Qual é o ponto de situação? Quantas colónias estão instaladas? Quantos animais já foram envolvidos? Se é possível ter um ponto de situação relativamente a esse programa. Outra questão diz respeito, no ano passado foi feita a aprovação das condições dos procedimentos concursais relativamente aos outros 3 cargos de dirigentes de unidade de 4º grau. Nós aprovamos aqui o procedimento, a aprovação do júri, foi a Assembleia Municipal, mas depois não houve evolução. Não sei se estão a pensar fazer uma reorganização diferente, se não, se existe algum seguimento neste processo. É só. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, senhores vereadores. Então vou procurar
esclarecer ou responder às questões colocadas. Relativamente às questões que coloca o Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, no que diz respeito à empresa intermunicipal de transportes, mantém-se o propósito de a constituir. Nós tivemos seminário da comunidade intermunicipal ontem e antes de ontem, e tivemos a oportunidade de fazer a apresentação que já tínhamos feito à Sra. Ministra, Ministra das Infraestruturas e à Sra. Secretária de Estado, e ontem tivemos a oportunidade de fazer a apresentação à Sra. Presidente da Autoridade de Transportes, à doutora Ana Paula Vitorino. O processo continua, nós estamos, o que está neste momento a travar, digamos assim, o andamento do processo é exatamente o visto do Tribunal de Contas e relativamente não só à aquisição do terminal, mas em relação à celebração do próprio contrato de prestação de serviço. Portanto, neste momento, nós não temos ainda o visto para a aquisição do terminal. A aquisição do terminal será feita, bem como, digamos que a criação de toda a estrutura da empresa, aquisição de autocarros, contratação de motoristas, etc., será toda feita numa fase inicial à conta dos fundos comunitários do projeto que já vinha em curso e que já vinha sendo implementado e que está ainda em curso, e há uma parte que será financiada com recurso a empréstimo, como bem disse. Não é esta fase ainda inicial. Nós antecipámos a participação dos municípios para concentrarmos tudo no mesmo ano. O objetivo é conseguirmos adquirir o terminal e constituirmos a empresa durante este ano e começar a laborar. Já está em curso a contratação com as entidades sindicais, com os representantes sindicais, a contratação de motoristas, e estamos já também com o processo em curso de aquisição de autocarros. Entretanto, do Ministério do Ambiente veio a informação de que numa primeira fase o que havia disponível em termos de fundo ambiental e de montantes contratualizados para a aquisição de autocarros elétricos não chegava para contemplar a proposta que a comunidade intermunicipal tinha feito. Neste momento foi alargado em mais 100 milhões de euros, cerca de 100 milhões de euros, esse projeto, e, portanto, nós vamos conseguir contemplar a aquisição de quase 2 dezenas de autocarros elétricos novos, também ao abrigo desses fundos. E, portanto, a empresa não está formalmente a funcionar ainda, porque estamos no processo exatamente de aquisição dos meios e, sobretudo, a aquisição do terminal. De todo o modo, há a perspectiva de que se possa vir a fazer brevemente, uma vez que já foram dadas várias respostas ao Tribunal de Contas, no sentido de esclarecer as dúvidas que têm vindo a ser colocadas. Como sabem, este é um processo novo e inovador, digamos assim. Esta é a única comunidade que avançou com o processo de constituição de uma empresa intermunicipal de transportes. Todas as outras têm os contratos celebrados com as operadoras que já estão no mercado, e o processo, não sendo simples, é mais complexo ainda por não haver, digamos, termo de comparação. Relativamente às NUTs, o processo das NUTs é um processo que eu própria devo dizer que me causa aqui algum constrangimento, uma vez que quando eu iniciei funções, o que ainda se discutia na comunidade intermunicipal, a questão da criação desta nova NUT do Ribatejo, da Lesíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste, ou não. E da parte de todos os autarcas e de todos os agentes que estavam nessa altura envolvidos neste processo, havia a vontade e a intenção de avançar para a criação da NUT, portanto, de estar, digamos que, de ser favorável à criação da NUT, uma vez que havia a perspectiva de, a prazo, se avançar para uma situação de regionalização. E foi com base nesse pressuposto que se deu, digamos que, a anuência relativamente à criação desta nova NUT.
Neste momento, e portanto ela está criada, foi aprovada em Bruxelas, existe, mas não tem neste momento contratualização. Nós continuamos a fazer a contratualização com o Alentejo e a perspectiva é que os próximos períodos de contratualização sejam bem complicados, porque os fundos de coesão aparentemente tenderão a desaparecer ou pelo menos a diminuir substancialmente. De qualquer modo, a NUT existe, está criada e até ao seu final, até 2030, não vai deixar de existir. Isso também foi um assunto tratado entre nós, sendo que hoje, à data de hoje, e não havendo perspectivas de avançar com a regionalização, já há muita gente a questionar, de facto, a oportunidade e a vantagem que pode advir da criação desta nova NUT, até porque há aqui perspectivas, criou-se na altura também, como sabem, a Península de Setúbal autonomizou-se e há ali projetos e propostas que são até conflituantes com o facto de haver a perspectiva de avançarmos para as regiões ou não. Como parece não haver vontade do país e, sobretudo, dos seus principais responsáveis, entenda-se Governo e Presidente da República, relativamente a esta matéria, parece-nos muito mais difícil de justificar a posição que foi assumida. De qualquer modo, a NUT existe, ela está criada e, portanto, não há forma de fugirmos dela. Relativamente à contratualização, nós fechamos, eu não trago aqui os dados concretos, posso fazer chegar ao Sr. Vereador, nós fechamos a contratualização com o Alentejo há pouco tempo, mas estamos em fase ainda de reprogramação, ou seja, há aqui um conjunto de alterações que se vieram a verificar, sobretudo por dificuldades de execução de fundos, quer ao nível da CCDR Alentejo, quer ao nível da própria comunidade, e nós, neste momento, estamos em período de reprogramação, foi enviada a proposta para a União Europeia e estamos também a aguardar desse ponto de vista. Portanto, é possível que haja aqui alguma atualização dos valores que estavam contratualizados, sobretudo no que diz respeito à comunidade intermunicipal e, portanto, eu posso lhe dar os dados que tenho atualmente, que não serão definitivos na perspectiva, aliás, nós tratámos isso também agora no seminário, podem não ser os definitivos numa perspectiva menos conservadora nos próximos tempos e nós conseguirmos, de facto, ir um bocadinho mais longe. De qualquer modo, como sabem, os fundos são contratualizados com base nos eixos que já tinham sido contratualizados pelo Governo e não fogem muito das áreas que foram, não fogem nada das áreas que foram contratualizadas e, portanto, há uma série de matérias que não têm financiamento em fundos comunitários. Aliás, os territórios todos têm alguma dificuldade em aplicar os fundos exatamente porque eles vêm numa perspectiva já de uma nova geração de políticas de descarbonização, de investimento tecnológico, etc. E nós estamos praticamente todos ainda com muitas necessidades relativamente a coisas mais básicas e para as quais não há fundos. De qualquer forma, eu faço-lhe chegar o quadro da contratualização que já temos e depois darei nota da evolução relativamente a esta reprogramação que está a ser solicitada. Senhora Vereadora Fernanda Cardigo, relativamente à estrada do complexo, a estrada esteve de facto cortada por causa da queda de árvores para a estrada, ou seja, não na margem, mas inclusivamente cortando a própria estrada. Houve um conjunto de árvores que ficaram tombadas, que não chegaram a cair, mas que causavam ali bastante perigo relativamente à passagem de pessoas, desde logo, porque os veículos estavam impossibilitados de passar. As árvores eram árvores de grande porte, com dificuldade da parte do município em garantir a segurança dos trabalhadores ou dos bombeiros para poderem removê-las, fazer o corte e remover, e, portanto, neste momento elas já estão todas cortadas, o espaço está limpo, a estrada está aberta desde ontem e, portanto, está reposta, digamos que, a normalidade ali naquela estrada.
Relativamente à questão que coloca da loja de rações, informa o Sr. Vereador que o requerimento para a atribuição do lugar de estacionamento está a ser avaliado com a Comissão Rodoviária, aliás, em conjunto com o conjunto de outras solicitações que temos, e relativamente aos buracos, como deve calcular, em período de chuva intensa, o estado de algumas dos pisos das ruas degradaram substancialmente. Nós procuramos criar condições de transitabilidade nas estradas, colocando umas massas frias de maneira a que os buracos não estivessem completamente a impedir essa circulação. De qualquer modo, como eu já fiz referência, nós estamos a aguardar da parte das Águas do Ribatejo a informação relativamente às intervenções que têm planeadas, uma vez que temos uma segunda fase de execução de alcatroamento nas nossas ruas e, portanto, há uma série de ruas que vão ser contempladas. Como fizemos na primeira intervenção, solicitámos às Águas do Ribatejo informação relativamente às intervenções que eles próprios têm para fazer, de modo a evitarmos estar a colocar os pisos e depois eles terem que ser, se bem que esta circunstância pode acontecer inusitadamente, uma vez que nós não conseguimos controlar o que é que acontece em termos de rupturas ou de outro tipo de problemas. De qualquer modo, as questões dos buracos, que são alguns e em alguns sítios, estão nas nossas preocupações e, sobretudo, o que está a ser feito é um paliativo no sentido de não deixar a degradação impedir a circulação ou a segurança de quem circula, mas, sobretudo, ganhar algum tempo para podermos também, com um clima mais adequado, fazer intervenções mais profundas. Relativamente à questão que coloca da remoção da relva ali ao lado refere-se ao jardim ao lado do mercado. Aquelas duas, como sabem, nós estamos a preparar a base da obra escultórica que pretendemos inaugurar no dia 25 de Abril. E são 3 espaçozinhos de relva que nós retiramos na sequência da utilização ali do jardim, sobretudo durante o período do Natal, que temos ali as barraquinhas foram montadas em cima de alguns desses espaços, as pessoas circularam por ali, a relva estava em muito mau estado. E, portanto, nós removemos a relva e ainda esta semana contamos começar a colocar novos tapetes de relva naquele espaço, é para ficar arrelvado exatamente como estava, mas o estado em que estava a relva com muitos intervalos e muito degradada, pisada, seca e, portanto, fruto disso nós entendemos removê-la e colocar lá um tapete de relva novo. Relativamente às questões que coloca a Sra. Vereadora Margarida Rosa do Céu, responder no que diz respeito às colónias sede, desde as 2 primeiras que fixámos não avançámos com mais nenhuma, não houve manifestação de interesse de mais nenhuma, de colocação de mais nenhuma colónia. De todo o modo, nós continuamos ainda, fizemos recolha de vários animais, não tenho aqui a quantidade certa de animais, mas posso também obter essa informação e fazer-lhe chegar. Nós tentámos ainda com pelo menos 2 pessoas, articular a criação de novas colónias. Sabemos que há pessoas que continuam a alimentar os animais e, portanto, que em algumas zonas seria possível ainda implementarmos mais colónias. De todo o modo, não houve implementação de mais nenhuma, porque efetivamente também não houve interesse de mais ninguém em assegurar esse... Mas temos feito recolha, temos feito a esterilização dos animais, aliás, temos neste momento o CRO muitíssimo ocupado, digamos, com a lotação praticamente esgotada, aliás, como sabe, e, portanto, o projeto de avançar com as colónias é importante no sentido também de retirarmos animais de dentro do próprio CRO. Os procedimentos concursais são para levar a efeito, não estão ainda abertos, mas serão para abrir. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, eu dava início então à nossa ordem de trabalhos.
O ponto 1 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 12 de março de 2025, que vem para deliberação. Tem a palavra os senhores vereadores para fazerem alguma... Senhora vereadora, se faz favor. Então, página 3, a meio da página, isto será o segundo parágrafo, respondeu a senhora Presidente, começa a frase, e depois tem, referindo que relativamente à acumulação de águas, tem aqui um H a mais. E depois, na página 4, também, sensivelmente ao meio, relativamente à limpeza, também tem um H a mais. Depois aqui, embora isto tenha sido uma intervenção do Sr. Vereador João Reis, mas também, pronto, falou em nome dos vereadores da CDU, diz... É onde? É na página 7, portanto é o segundo parágrafo, e já no final diz, até porque tem tido a postura, e eu penso que falta aqui aprovar tudo o que consideram como mais-valia para acrescentar valor ao conceito. Exatamente. E é só. Muito bem, muito obrigada, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora, se faz favor. Sim. Eu penso que diz respeito aqui, contrariamente ao que isto tem que se verificado em atas anteriores, eu acho que esta, na parte final, não reflete efetivamente o que se passou. Ou seja, as atas têm sido aqui apresentadas de uma forma diferente, até porque em termos de contestar tudo o que efetivamente se realiza, é apresentado na reunião de Câmara. Eu dou um exemplo. Entre o minuto 48 e o minuto 54 é replicado tudo na íntegra. Entre o minuto 54 e o minuto, entre 1 hora e 2 minutos é retirado o conteúdo correspondente a 8 minutos na íntegra. Posteriormente, temos novamente 13 minutos replicados na íntegra, entre 1 hora e 2 e 1 hora e 15, que diz respeito à intervenção da Sra. Presidente, e os últimos 5 minutos da ata são novamente retirados. Ou seja, eu penso que isto deve ter sido algum engano, quando a elaboração da mesma não deve ter sido intencional, até porque os outros minutos que estão aqui refletidos está tudo precisamente o que foi dito aqui na reunião. E é estranho que foram retirados cerca de 13 minutos, que não consta nenhuma informação relativamente a essa intervenção, ou seja, 19 minutos estão na íntegra, 13 minutos foram retirados por completo. Penso que não está aqui refletido o que aconteceu. Deve ter sido certamente um erro de gravação, penso eu. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Não sei se há mais alguma intervenção. Em relação a isso, eu pronto, não dei pelos minutos e isso, mas eu lembro-me que ouvi o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundação dizer que em setembro tinha havido uma reunião em que teria dito à Sra. Presidente que, portanto, que a Fundação achava por bem não cumprir o regulamento e quando não estivesse tudo legalizado. E essa parte eu efetivamente dei por falta dela, mas pronto, em relação ao que é num minuto ou no outro, não dei por falta. Então, vamos ver. Eu também não estive a ver a gravação, como devem calcular, coisa que não faço habitualmente, e, portanto, aquilo que me foi dado a conhecer foi exatamente aquilo que está proposto aqui na ata. Eu não entendo que haja aqui grandes alterações ou alguma alteração sequer relativamente à forma como temos feito as atas, aliás, porque elas resultam e têm resultado sempre de um resumo que é feito relativamente às intervenções. Não há nenhuma intenção de retirar ou colocar qualquer informação. É natural que não estejam aqui todos os minutos de todas as reuniões, porque senão teríamos atas muitíssimo maiores. Já tivemos aqui reuniões bem maiores e, portanto, não deu origem necessariamente à transcrição integral de tudo o que foi dito. De qualquer modo, eu considero que aquilo que está vertido na ata foi
rigorosamente aquilo que se passou. Eventualmente haverá aqui questões que não foram colocadas ou que foram resumidas, quer da parte da minha intervenção, ao longo de toda a ata, aliás, porque não há exceções relativamente a períodos da reunião, os períodos são tratados todos da mesma forma, e, portanto, a minha análise é que a ata reflete exatamente aquilo que se passou na reunião, resumidamente e naturalmente com algumas questões que não estão aqui vertidas, das várias intervenções que foram feitas. Esta é a minha análise e, portanto, sim, Sra. Vereadora. Sim, muito obrigada. A questão aqui é que existe mesmo uma exceção, porque há determinadas intervenções que estão replicadas na íntegra, sem qualquer interrupção, e outras foram retiradas. Por isso o que eu sugiro, se existe uma gravação, e é fácil a pessoa voltar a ouvir e replicar, porque numas zonas, assim, em determinados, nos primeiros minutos e nos 13 minutos da Sra. Presidente, não é um resumo, está tudo o que foi dito. Porque é que nas outras situações não apresentam pelo menos o resumo? Foi retirado por completo. Sra. Vereadora, o que está na reunião, eu não sei se estão aqui, duvido que estejam aqui transcritos 13 minutos de uma intervenção. Duvido. Como lhe disse, eu não estive a ouvir a reunião e, portanto, dificilmente posso atestar aquilo que a Sra. Vereadora está a atestar. De qualquer maneira, aquilo que está aqui é a transcrição de uma parte das intervenções que sempre existiu e que sempre vai continuar a existir. Não estão aqui transcritos ipsis verbis todas as palavras que as pessoas dizem na reunião, como não têm estado nas outras atas. E, portanto, a minha proposta é que a ata reflete aquilo que se passou na reunião e a minha consideração é que ela não deve transcrever, as atas não transcrevem a totalidade das intervenções. E, portanto, a minha análise é que a ata reflete aquilo que se passou na reunião e é assim que ela deve ser posta a votação. Não sei se há mais alguma consideração. Eu vou colocar a ata à votação e os seus vereadores farão como entenderem. Relativamente à ata da reunião do dia 12... a ata número 5... Desculpa... do dia 12 de março, quem é que vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por maioria, com o voto contra da Sra. Vereadora Margarida Rosa do Céu. Tem a palavra para a declaração de voto. Votei contra, porque entendo que a ata não reflete o que efetivamente se passou aqui na reunião e atendendo a que ainda por cima foi uma intervenção do público, devíamos ter respeito por essa intervenção. É só. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Passamos ao ponto 2, proposta de ratificação de despacho de aprovação de abertura de conta bancária e aplicação de curto prazo. Este, como podem verificar, é um ponto que foi retirado na passada reunião, vem desta vez, julgo que instruído com toda a documentação, tal como foi solicitado pela Sra. Vereadora Margarida Rosa do Céu. Penso que estamos em condições de votar o ponto. O ponto veio para ratificação, os senhores vereadores dirão o que entenderem. Senhora Vereadora, não sei se... Não. Muito bem, senhores vereadores, há alguma questão? Então eu vou pôr o ponto à votação. Proposta de ratificação de despacho de aprovação de abertura de conta bancária, aplicação de curto prazo. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Ponto número 3 é a proposta de adjudicação definitiva do direito de ocupação das lojas números 4 e 5 e 16 e 17 do mercado municipal, que vem para deliberação. Conforme tem sido habitual, o município lançou uma asta pública para a atribuição destas lojas que estavam vagas. O processo, julgo que vem instruído com informação relativamente à mesma. Foram apresentadas propostas e o que se propõe, a Comissão de Análise reuniu e adjudicou provisoriamente a atribuição deste direito de ocupação às entidades que apresentaram as respectivas propostas e o que se pretende é que, nos termos, aliás, já agora, nos termos, aliás, que estão no regulamento,
sendo que houve uma primeira licitação e foi atribuída a concessão da loja, que agora se regerá naturalmente pelo regulamento e pelos montantes que estão fixados em termos de renda devida pelas mesmas. Não sei se há alguma questão. Sr. Vereador, se faz favor. Portanto, esta proposta de atribuição destas lojas vem daquilo que me parece para o mesmo, a mesma entidade, digamos assim, a mesma empresa que teve o Jardim Municipal, portanto, e que encerrou a sua atividade, e, portanto, claro que não havendo aqui qualquer contrariedade, não tenho nada contra, portanto, mas gostaria também de saber se em relação a essa situação do Jardim Municipal se ficou tudo, portanto, concretizado em termos de responsabilidades da empresa em relação à Câmara Municipal. E, portanto, e esta diferença de licitação tem a ver essencialmente, penso eu, que talvez com o novo regulamento, que eu não tive a oportunidade de verificar, mas que quando as lojas 4 e 5 o valor é de 250 euros e as outras duas é de 1000 euros, portanto, tem a ver com uma prestação mensal, pelo menos daquilo que eu tive a ler da Asta Pública, e que esta diferença também deixava esta questão disso. Sim, Sr. Vereador, relativamente à entidade que faz a proposta, relativamente ao arrendamento do espaço no Jardim Municipal, ficaram sanadas todas as contas e, portanto, desde o início não houve nenhum incumprimento total, digamos assim, houve atrasos no pagamento das rendas, mas não houve incumprimento e o processo ficou fechado sem qualquer dívida da parte da entidade. Eu também não lhe consigo dizer qual é que é a razão, porque uma das licitações foi feita por bastante menos do que a outra, mas presumo que tenha a ver com a localização das lojas. As lojas 16 e 17 são lojas que são voltadas do mercado, são voltadas para o jardim e para a igreja, e as outras duas são voltadas para a bomba de gasolina e, portanto, do ponto de vista comercial, penso que terão substancialmente menos interesse. Não consigo avaliar isso, mas julgo que a licitação, os valores, a discrepância de valores da licitação se prende sobretudo com esse facto, sendo que depois os montantes das rendas são os que estão fixados em regulamento. Não sei se há mais alguma questão. Muito bem, então, não havendo mais questões, eu coloco a proposta à votação. Proposta de adjudicação definitiva do direito de ocupação das lojas números 4 e 5 e 16 e 17 do Mercado Municipal de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 é o relatório de abertura de uma única proposta para a reabilitação de prédios habitacionais no bairro do Eucaliptal, bairro 25 de Abril e Rua Queiroz Vaz Guedes, que vem exatamente para deliberação. Nós, como sabem, no âmbito da Estratégia Local de Habitação, lançámos o procedimento para realizar as obras, as intervenções nas obras que são do município naquele bairro, sobretudo, e recebemos esta proposta que vos foi presente relativamente à reabilitação dos prédios. Trata-se de uma proposta da empresa Ecodem, Demolições e Ecologia Construção S.A., por um preço total de 1.742.545,79 €, com uma duração de 420 dias, e que vem discriminada conforme a documentação que vos foi presente. E, portanto, nós estamos em condições, tivemos um processo atribulado relativamente à garantia, a conseguirmos garantir que tínhamos as casas modulares, vulgo contentores, em condições e que tínhamos a proposta para que fossem fornecidos. Durante estes últimos meses os procedimentos ficaram desertos.
foi necessário lançar um novo procedimento e, portanto, as obras não começaram já, efetivamente, porque nós não tivemos propostas para a colocação das casas modulares, por várias razões. A principal razão nem se prendia com o preço que estava no procedimento, mas prendia sobretudo com a disponibilidade das empresas para colocarem dentro de um prazo razoável as casas modulares. De todo o modo, nós já tivemos uma proposta no último procedimento, portanto estamos em condições de começar a avançar com as obras. Estamos agora numa fase de garantir que o arrendamento dos lotes de terreno ali ao lado é feito de forma a podermos colocar as casas modulares naquele espaço, que é um espaço próximo do bairro. Vamos iniciar as intervenções relativamente à colocação de energia e de água, de modo a que quando eles estiverem prontos para serem colocados já não haja necessidade de estarmos a prolongar mais este tempo. Como sabem, estas obras da Estratégia Local de Habitação são obras financiadas pelo PRR e, portanto, têm prazos de execução muitíssimo curtos. E nós vamos fazer um esforço adicional para que se consiga fazer toda a reabilitação dentro do prazo que está fixado. Neste momento, como disse, nós estamos em condições de começar não só a tratar da parte contratual, mas sobretudo da parte física que permita depois avançarmos com as obras, e vamos a breve trecho reunir com os moradores, neste caso com os inquilinos destas casas, de modo a prepararmos com eles a transição para o período de obras. Eu também já aqui disse, mas já agora reforçar, nós vamos garantir não só o alojamento dos inquilinos enquanto as suas casas estão a ser remodeladas, vamos garantir que têm cada um deles um espaço de armazenamento individual, digamos assim, para cada um, controlado por si, e vamos garantir as mudanças relativamente àquilo que as pessoas têm nas casas e que vão ter que desocupar. Vamos garantir as mudanças para esses lugares de armazenamento que ficarão individualmente atribuídos a cada uma dos moradores, neste caso das famílias ou das pessoas que vivem nestas casas, e exatamente no mesmo local onde vamos colocar as casas modulares. Portanto, isto é um esforço enorme para conseguirmos conjugar todos estes aspectos, viabilizar que as famílias que estão fora das suas casas têm acesso a praticamente todas as comodidades que têm nas suas casas, designadamente a manutenção dos contratos com as operadoras de telecomunicações, os contratos de água e de energia, e, portanto, permitir, nesta circunstância, com todos os incómodos que nós já sabemos que existem, permitir que haja algum conforto durante este período. Nós temos a expectativa de que cada bloco de casas possa ser recuperado num espaço de 6 meses máximo, o que vai permitir não só que as pessoas não estejam fora das suas casas durante um período muito mais alongado, mas sobretudo que haja depois rotatividade entre as famílias das casas que vão sendo intervencionadas e as outras que estarão já prontas. E, portanto, nesse sentido, estamos a procurar, dentro daquilo que são as condições, desde logo para iniciarmos os trabalhos, que não têm sido fáceis. As empresas, como sabem, estão muitíssimo, neste momento, indisponíveis para novas obras, para avançarem com propostas, e, portanto, os preços também têm vindo a aumentar, e nós conseguimos finalmente reunir as condições para que as duas coisas, até porque uma sem outra é impossível de fazer, avançassem. Não sei se há alguma questão sobre... Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, em relação ao ponto propriamente dito, nós estamos aqui a ratificar
a deliberar, peço desculpa, o relatório de abertura de uma única proposta. Portanto, em termos da Câmara, nós também já tínhamos tido a oportunidade de votar o convite interessado a esta mesma empresa, tendo em conta que o procedimento ficou deserto e que, portanto, houve uma manifestação de interesse desta empresa de agarrar, digamos assim, a obra pelo preço base e portanto, tivemos a oportunidade de votar favoravelmente também a esse mesmo convite e naturalmente que iremos manter esse voto que já tivemos anteriormente, onde tive a oportunidade também de deixar declaração de voto, em que grande parte das questões que eu tinha a colocar, a Sra. Presidente também fez referência a elas, que era designadamente garantir a todas as pessoas que irão ver as casas serem intervencionadas, garantir todas as condições em termos de habitabilidade e também da segurança dos seus bens nesse mesmo período. Portanto, a Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer que essas questões estão garantidas e nós, naturalmente, temos como, portanto, válidas todas essas afirmações e, portanto, e compromisso, digamos assim, e estamos também desta forma, portanto, a votar favoravelmente esta proposta, sendo que eu gostaria só de saber se, tendo em conta que estavam previstos grupos de 7 habitações de cada uma das vezes, se já estão, portanto, informadas digamos assim, em termos de prioridade, as pessoas em relação àquilo que serão as primeiras 7 casas e as segundas e as terceiras, consecutivamente, e também tendo havido aqui algumas intervenções na própria Assembleia Municipal sobre a especificidade de cada uma das casas. Houve algumas que sofreram intervenções recentes, outras que houve ali algumas alterações, não só tendo em conta o investimento que foi feito, mas também criar algumas condições diferentes para essas mesmas pessoas, se isso foi tido em consideração ou se não, ou se portanto, será uma intervenção exatamente igual em todas as habitações, tendo em conta a sua tipologia, claro, se for T2 ou T3 serão diferentes, mas se serão tidas em conta algumas questões individuais das casas ou não, disso. Sr. Vereador, relativamente às questões que coloca, no que diz respeito às questões individuais, elas serão tratadas, aliás, já têm vindo a ser tratadas e desde logo o início foram também consideradas, uma vez que havia circunstâncias de obras feitas nas casas arrendadas, sem qualquer tipo de autorização por parte do município, que é proprietário das mesmas. De todo modo, há questões que podem e vão ser acolhidas, há outras que não têm condições para ser acolhidas, uma vez que nós estamos obrigados a cumprir na execução da obra que vamos realizar, um conjunto de requisitos, desde logo a garantia da diminuição ou do aumento da eficiência energética das casas, e isso tem a ver, sobretudo, com materiais usados e com algumas questões mais específicas das obras, que não podem ser desconsideradas, uma vez que a garantia do financiamento existe apenas porque garante, por outro lado, o aumento da eficiência energética. E, portanto, essa questão não pode ser colocada em causa relativamente a nenhuma das casas, independentemente de ter intervenções recentes ou não. Há outros casos onde isso não tem influência neste aspecto em concreto e, portanto, que não há necessidade de alterar, uma vez que não causa qualquer tipo de, digamos que, de inviabilidade àquilo que está assumido em termos de compromisso para garantir o financiamento das obras. Relativamente à informação aos inquilinos, nós fizemos uma primeira reunião onde demos conta de um conjunto de aspectos que tinham a ver com a intervenção que vamos fazer e relativamente a esta questão de quais é que serão as primeiras casas e depois a sequência até terminarmos a obra, será objeto de uma reunião que nós não fizemos ainda porque não tínhamos a garantia
do fornecimento das casas modulares e, portanto, não conseguíamos dizer às pessoas exatamente a partir de quando é que efetivamente podemos começar a realojá-las e a fazer as obras. Neste momento, o prazo de entrega dessas casas já está definido e, portanto, nós estamos a preparar a documentação toda para podermos reunir com as pessoas e, nessa circunstância, darmos uma informação mais detalhada, de forma a que cada um também possa preparar, uma vez que temos algum tempo até à entrega das casas, que possa preparar as mudanças, digamos assim, para as primeiras casas serem intervencionadas. Aliás, para podermos também responder a alguma outra questão que haja relativamente a estes temas muito específicos do armazenamento dos bens e dos contratos com as operadoras e os fornecedores de energia e de água. Não sei se há mais alguma questão. Então, não havendo mais questão nenhuma, eu ponho o ponto 4 à votação. Relatório de abertura de uma única proposta de reabilitação de prédios habitacionais no bairro do Eucaliptal, bairro 25 de Abril e Rua Queiroz Vaz Guedes. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Fazer aqui só uma referência final, se me permitem, que me passou. Nós, relativamente a esta questão da intervenção naquele espaço, temos vindo a confrontar-nos com uma situação complexa que também, de algum modo, retardou todo este processo, que é o facto de, do ponto de vista de organização daquele espaço em termos cadastrais, todo ele estar incluído num artigo único, com dificuldades objetivas, desde logo a quando da submissão da própria candidatura, mas depois de desenvolvimento do projeto. E, portanto, nós estamos a par de todo o processo para fazermos a intervenção, estamos a tratar da reorganização, da autonomização dos artigos e da reorganização daquele espaço, de toda aquela área onde se integra a escola EB23, onde se integra todo o bairro e toda aquela área que não tem tratado, digamos assim, do ponto de vista cadastral, do ponto de vista da autonomização dos vários artigos, eles estão todos num artigo único e, portanto, nós estamos a tratar também desse aspecto, sem o qual nós não conseguimos concluir depois todo este processo, e que é uma situação muito complexa. O ponto número 5 é a proposta de aprovação de pagamento, bem como da minuta de acordo de reembolso a celebrar entre a Unidade Local de Saúde e o município de Alpiarça, no âmbito da transferência de competências no domínio da saúde. Como sabem, nós recebemos as competências da área da saúde, que são, sobretudo, ou praticamente, exclusivamente assumidas relativamente ao pessoal auxiliar, às assistentes operacionais que estão na nossa unidade de saúde. Houve um período em que, não obstante nós termos recebido esta transferência de competências, por incapacidade do Ministério e do Estado, não houve imediatamente a transição dos contratos e a assunção por parte do município destes contratos de trabalho que passavam para a nossa responsabilidade e, portanto, durante um período de tempo o Ministério foi assumindo o pagamento desses ordenados, neste caso, respeitantes às funcionárias que tínhamos e que temos na unidade de saúde. E, portanto, entretanto, foi necessário fazer este ajuste com o Ministério e o que se vem propor é exatamente este acordo de reembolso com um valor global que está referido, sobretudo, às verbas recebidas pelo município e não utilizadas na gestão de recursos humanos no âmbito do auto da transferência, uma vez que os trabalhadores apenas integraram o mapa pessoal no mês de maio. Ou seja, as pessoas estiveram a trabalhar e foram transferidos recursos para o município que não foram gastos nessa altura com esses contratos, uma vez que eles não transitaram imediatamente e, portanto, o que se propõe é que se aprove a minuta do acordo de reembolso e o valor que foi apurado relativamente a esse período.
Não sei se há alguma questão. Sim, se faz favor, Sr. Vereador. Portanto, em relação à proposta em si, nós não temos dúvidas, portanto, é relativamente simples a explicação de que há aqui um período, um hiato de tempo em que, portanto, as responsabilidades estão de um lado e, portanto, a responsabilidade de pagamento está do outro lado e, portanto, há que acertar isso. A nossa posição será de abstenção, tendo em conta, essencialmente, todo o processo de transferência de competências para os municípios e para o município de Alpiarça, neste caso em concreto, e, portanto, nessa coerência, iremos manter o voto de abstenção como tivemos em situações anteriores. Isso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não havendo mais intervenções, vamos votar então o ponto 5, proposta de aprovação de pagamento, bem como da minuta de acordo de reembolso a celebrar entre a Unidade Local de Saúde e o município de Alpiarça, no âmbito da transferência de competências no domínio da saúde. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 6 é a transmissão de direito de propriedade do lote número 111 da Zona Industrial, que vem também para deliberação. Como é habitual, pretendendo transmitir a propriedade do lote número 111, o seu proprietário apresentou à Câmara o respectivo pedido de exercício ou não de direito de preferência. Nós entendemos não exercer este direito de preferência e não, dispensando o requerente do pagamento da compensação, que está prevista também em termos regulamentares, do regulamento, uma vez que se trata de uma primeira transmissão. E, portanto, a proposta é não exercer o direito de preferência e autorizar a transmissão do lote. Não sei se há alguma questão. Sim, Sr. Vereador, faz favor. Portanto, em relação ao ponto em si, essencialmente nós estamos ou não a votar aqui o exercício do direito de preferência em relação a esta transmissão de propriedade. E penso que normalmente vem referido no nome do ponto esse exercício de direito de preferência ou não. Pronto, mas essa questão é uma questão de menor importância, sendo que, em relação à informação que é apresentada, é referido que foi adquirido o lote em 1995 pela empresa Arcadas e Silhuetas Limitada, por perto de 7.500 euros, portanto 1.500 contos na altura. Ou seja, estamos a falar de cerca de 3 euros um metro quadrado e que, portanto, agora seria uma primeira transmissão para um novo proponente. Nós, em relação àquilo que é a transmissão entre privados, portanto, achamos que são transmissões que devem ter a sua norma própria e não temos exercido portanto, o direito de preferência em relação ao município, mas em relação à informação de prescindir da compensação para o município pela transmissão, segundo aquilo que está na informação, será uma primeira transmissão e que depois há aqui uma comparação com situações análogas, que foram situações em que houve uma terceira entidade, portanto, que interveio na transmissão dos lotes. Ou seja, os lotes passaram para uma entidade financeira, por exemplo, aqui num dos casos, e depois o adquirente final adquiriu a entidade financeira e não, portanto, ao proprietário original dos lotes. E esta informação não me parece que esteja correta, ou há aqui qualquer coisa que não bate certo, porque parece-me uma primeira transmissão. Até porque eu depois tive a oportunidade de andar aqui a pesquisar algumas informações, portanto, e há aqui alguma contradição, não sei se tem alguma informação em relação a isto, porque se for uma primeira transmissão, isto a Câmara teria que ter direito à compensação respectiva. Eu não sei se tive a oportunidade de ver, o atual adquirente não é o primitivo adquirente, ou seja, o lote já foi comprado em processo executivo, numa execução.
E, portanto, há aqui este adquirente comprou em processo executivo, não se encontra lá registado nenhum ónus e, portanto, nós entendemos que a interpretação devia de ser feita como já foi feita noutros casos relativamente a esta questão. Ou seja, não é a primeira vez que estamos a propor o não pagamento da compensação nestes exatos termos, porque isto já aconteceu relativamente a outras circunstâncias e, portanto, o que estávamos a procurar era tratar as situações ambas da mesma forma. Eu, pelo menos, é a informação que tenho aqui, portanto, que... Sim, se faz favor. Pois, o que me parece, eu até estive agora aqui a pesquisar, é que esta empresa Arcadas e Silhuetas foi constituída em 2017 e, portanto, não poderia estar a adquirir isto em 95, segundo o que está aqui na informação. Portanto, e segundo a certidão, pois está aqui uma compra por execução a um Jorge Manuel Rodrigues Galvez, talvez terá sido o primeiro proprietário. Exatamente, que foi o primeiro proprietário. Portanto, o que está mal é o que está na informação e, portanto, que não foi esta empresa que adquiriu em 95, mas possivelmente o Jorge Galvez. Exatamente. Ou seja, na parte da proposta de deliberação faz referência a este facto de haver aqui um processo executivo pelo meio a partir do... Sim, assim já há a situação análoga com as outras situações. Exatamente. E, portanto... Okay. Era esse o... muito bem. De qualquer maneira, esta parte tem que ser alterada. Sim, tem que ser alterada parte da informação. Mas, Sr. Vereador, a proposta que vem à reunião refere, aqui no que é subscrita por mim, refere aqui no parágrafo final, ou logo um bocadinho antes do parágrafo final, a Câmara entendeu, nestes casos, não cobrar a compensação prevista no regulamento da ZI, sendo que perante o enquadramento da alienação do lote 111 e tendo presente que o atual adquirente não é o primitivo adquirente, comprou em processo executivo e não se encontra registado nenhum ónus, entende-se que a mesma solução poderá ser aplicada neste caso concreto, autorizando o município a alienação do lote 111, prescindindo do pagamento do valor da compensação prevista no artigo 16. A proposta que vem à Câmara faz referência a que não se trata exatamente... A informação do serviço é que tem essa incongruência. Muito bem, então podemos votar o ponto 6, transmissão de direito de propriedade do lote número 111 da zona industrial, que vem para deliberação, quanto ao não exercício do direito de preferência por parte do município, bem como a não cobrança do montante referente à compensação prevista no regulamento da zona industrial. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é o despacho de aprovação da lista de erros e omissões relativa à ampliação da escola EB1 Professor Abel Avelino, que vem para ratificação. Penso que os senhores vereadores encontram toda a documentação junta, mas dando nota que se encontra a decorrer o procedimento de contratação de obras públicas para a realização da ampliação da escola Professor Abel Avelino. O pedido de esclarecimento às peças do procedimento foi remetido à equipa de projeto contratualizada pelo município para análise e pronúncia. A referida equipa, após a análise do mesmo pedido de esclarecimentos, apresentou a sua apreciação à lista de esclarecimentos das peças do referido procedimento. A resposta aos esclarecimentos solicitados pelo interessado constam da informação interna dos serviços técnicos e, conforme disposto no artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, prevê-se caso de a ratificação de erros e omissões das peças do procedimento ou esclarecimentos sejam realizados após o termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas e até ao final do mesmo, deverá ser prorrogado o prazo de apresentação das mesmas, no mínimo pelo período equivalente ao atraso verificado. Por meu despacho datado de 11 de março, aprovei a resposta aos esclarecimentos nos termos e com os fundamentos propostos pela equipa de projeto e, portanto, proponho que a Câmara, ao abrigo das competências que tem, delibere ratificar o meu despacho de aprovação da resposta aos esclarecimentos solicitados pela entidade nos termos propostos, dando-se conhecimento ao interessado, bem como aos restantes concorrentes. Não sei se há alguma questão relativamente a este assunto. Muito bem, então, não havendo nenhuma intervenção, vamos votar o ponto 7, despacho de aprovação da lista de erros e omissões relativa à ampliação da EB1 Professor Abel Avelino para ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
O ponto 8 é a proposta de aprovação do pagamento da contrapartida do município à comunidade intermunicipal no âmbito do protocolo de coordenação de segurança em obra, relativo ao ano 2024. Nós, nas obras que temos realizado, temos recorrido aos serviços da comunidade relativamente à coordenação da segurança em obra e apurou-se durante este período um montante de 3.671 euros a pagar à comunidade pela prestação, em prestações trimestrais, neste caso no âmbito do protocolo estabelecido relativo à coordenação de segurança em obra referente ao ano 2024. E, portanto, o ponto é exatamente deliberar, aprovar o pagamento desta contrapartida. Não sei se há questões, faz favor, Sr. Vereador. Portanto, isto é um procedimento que tem sido desenvolvido ao longo dos anos, em que permite aos municípios ter a possibilidade de, em termos de alguma economia de escala, portanto, haver aqui um apoio por parte da comunidade intermunicipal a todos os municípios nas obras que se vão desenvolvendo em relação àquilo que é uma obrigatoriedade de fiscalização, e daí que não temos qualquer coisa a opor e, portanto, iremos estar a favor. Muito bem, muito obrigada, Sr. Vereador. Então, não havendo mais nenhuma questão, votamos o ponto 8, proposta de aprovação do pagamento de contrapartida do município à comunidade intermunicipal no âmbito do protocolo de coordenação de segurança em obra, relativo ao ano 2024. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 9 da nossa ordem de trabalhos é a atribuição de medalhas municipais, que vem para deliberação. Estão juntos, também ao ponto, as propostas relativas à atribuição destas, que nos propomos fazer relativamente a atribuir, perdão, no dia do município, no dia 2 de abril. Estamos, sobretudo, ou seja, as propostas são, sobretudo, de atribuição de medalhas municipais que são já habituais por anos de serviço aos funcionários do município, e depois a um conjunto de outras medalhas, quer relativamente a pessoas que durante um número significativo de anos se dedicaram a atividades no âmbito comercial no nosso município. Há uma proposta de atribuição de uma medalha municipal à senhora Dona Carolina da Conceição Ferreira, que durante 60 anos, sem interrupção, foi vendedora no mercado municipal. Há propostas de atribuição de 2 medalhas municipais de honra que se destinam a galardoar pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado ao município serviço de excepcional de relevância. Estão propostas para a atribuição à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça, ARPICA, pelas funções que desempenha como IPSS. Está proposta uma medalha de honra a atribuir à Fundação José Relvas, exatamente pelas mesmas funções desempenhadas ao longo de muitos anos, neste caso de mais de 30 anos, que são as propostas que temos também relativamente às empresas que estão a laborar no Concelho e cuja atribuição de medalhas municipais de valor e mérito consta da proposta que têm os senhores vereadores. Nós fizemos uma pesquisa, digamos que exaustiva, relativamente às empresas, pequenas e médias empresas, sobretudo que têm ao longo de 30 anos tido atividade no nosso concelho. Fizemos um pedido à autoridade tributária no sentido de nos dar conhecimento formal relativamente aos anos exatamente de serviço de existência destas empresas. Não obtivemos da autoridade tributária qualquer resposta e, portanto, procurámos, quer com os serviços, quer com
as outras pessoas no Conselho que acompanham há muitos anos estas atividades e conhecem as pessoas e as empresas e, portanto, procuramos exaustivamente identificar todas elas. Não sei se pode eventualmente haver alguma falha, é um risco que corremos, mas se houver da parte dos senhores vereadores alguma e dos vossos conhecimentos alguma que não esteja aqui referida, obviamente a disponibilidade é para nós acrescentarmos essa indicação. Depois temos um conjunto de outras medalhas, que são medalhas municipais, sobretudo no âmbito desportivo, e que também se destinam a destacar os atletas que ao longo destes últimos anos têm obtido resultados relevantes nas suas práticas desportivas. Julgo que elenquei todas e, portanto, estou à disposição dos senhores vereadores para algum esclarecimento ou alguma questão que queiram colocar. Senhor vereador, faz favor. Portanto, esta atribuição de medalhas municipais parece-me a mim que merecia também outro tipo de tratamento, tendo em conta que esta própria proposta foi colocada ontem às 17h29, portanto, foi disponibilizada para os vereadores, para que nós possamos ter conhecimento dela. Em tempos também chegámos a fazer reuniões preparatórias, até porque às vezes estar a discutir nomes de pessoas e em termos de reuniões públicas entendemos que não é o mais correto, até porque, portanto, poderemos depois também referir aqui algumas suscetibilidades e, portanto, entendemos que a forma de proposta desta atribuição deveria ser o mais consensualizada possível e, portanto, preparada até pela deferência que todas as pessoas e as entidades merecem. Portanto, nos últimos anos praticamente não foram atribuídas medalhas, estamos em ano de eleições e, portanto, agora penso que o próprio processo poderia ser feito de outra forma. Até porque depois corre-se o risco, como foi dito pela Sra. Presidente, de criar aqui algumas, portanto, injustiças ou algumas desconformidades em relação àquilo que são as próprias propostas. Houve aqui pessoas, empresas que receberam telefonemas ontem a perguntar se tinham 30 anos de serviço ou se não tinham. Portanto, e penso que as coisas deveriam ser preparadas, portanto, de uma forma mais consistente com aquilo que é a própria, portanto, dignidade e a própria, portanto, importância desta atribuição. Há aqui medalhas com os quais não temos qualquer situação contra e, portanto, aliás, não temos contra nenhuma das propostas, mas toda esta proposta pode até criar aqui algumas questões de falta de critério na própria atribuição. Portanto, nós, por exemplo, a Dona Carolina, a primeira proposta feita, nós já atribuímos pelos 50 anos de atividade, em 2016, e agora, naturalmente, tendo encerrado a sua atividade, merece com toda a dignidade e, portanto, e com toda a importância daquilo que é esta atribuição, que lhe seja atribuída uma medalha. Mas depois, quando nós atribuímos medalhas de 50 anos de atividade, que já atribuímos em 2016 a entidades, agora vamos entregar uma medalha de 30 anos de atividade. Acho que há coisas que não fazem muito sentido estarmos a atribuir 50 anos de atividade e depois vamos entregar uma medalha de 30 anos de atividade. Como acontece com o JM Céu ou com o Marcos e Bernardo, que na altura já foram galardoados com os 50 anos e agora recebem uma de 30. Portanto, são pequenas situações que eu acho que se deveriam evitar
porque no meu entender não fazem muito sentido. Vereador, é de mais de 30, consecutivamente. Pois, está bem, mas já receberam um de mais de 50 e agora vão receber um de mais de 30. É quase como se fizermos 50 anos e depois vamos comemorar os 30 passado um tempo. Acho que não faz muito sentido. Portanto, isto sem ferir minimamente, naturalmente, as pessoas em causa, ou as entidades em causa, mas nós, em termos de responsabilidade que nós temos aqui, é a responsabilidade da entidade Câmara Municipal, do órgão Câmara Municipal, portanto, e naquilo que estamos a atribuir em relação às pessoas que neste caso concreto, por exemplo, receberam uma medalha de grau prata dos 50 anos e agora recebem uma de grau ouro dos 30. Portanto, são questões que não... E depois, aqui há algumas questões também em relação às medalhas de desporto, que até houve a oportunidade de haver um conjunto de votos de louvor nas diferentes Assembleias Municipais, em que, neste mesmo critério, portanto, há atletas que nunca atingiram, por exemplo, ser campeões nacionais e têm uma medalha de grau prata. E há outros que portanto, têm medalha do mesmo grau, que estas questões, penso eu, se fossem discutidas de forma informal inicialmente, para preparação com todo aquilo que merecia, portanto, esta atribuição, até porque, por exemplo, o próprio Duarte Galvão foi campeão nacional de desporto escolar, que não foi referido e que já foi objeto de voto de louvor por esse feito. A Beatriz Rodrigues foi campeã nacional de XCO em 2024 e que só vem referido os eventos de aquilo que conquistou em 2023. Portanto, e mesmo noutros atletas pode haver aqui algumas incongruências ou falta de informação, que eu acho que a própria medalha, sendo atribuída, merece que seja atribuída com toda a informação correta, de acordo com aquilo que conseguiram conquistar. Portanto, e pelo menos peço que isso seja revisto portanto, que seja revisto de acordo com aquilo que foram as propostas. Nós tivemos também uma atleta que no ano passado foi campeã nacional, a Francisca Grazina, que não está aqui em proposta de medalha e, portanto, e caso entendam que seja também essa proposta, porque, ao fim e ao cabo, atingiu mesmo o patamar máximo, digamos assim, em termos nacionais, e que foi campeã nacional de estrada no ano passado. E, portanto, e foi alvo também recebeu um voto de louvor, tal como os outros atletas, daí que, havendo essa diferença, que também deveria estar aqui registada. Naturalmente que iremos votar a favor da atribuição das medalhas municipais, mas consideramos que todo este processo deveria ser preparado de outra forma, que ontem fizemos uma reunião de preparação da reunião de Câmara e isto tinha sido recebido há pouco tempo, para que possa ser também analisado e também para podermos dar o nosso contributo, porque nós também estamos aqui como vereadores e não podemos deixar de dar um contributo. Aliás, na minha perspectiva, temos tido sempre uma postura extremamente construtiva em relação àquilo que é a nossa responsabilidade aqui neste órgão e que dessa forma deveria ser feito também de outra maneira todo este processo. Disse. Não sei se há mais alguma intervenção. Sim, faz favor. Eu também concordo com o vereador João Pedro, penso que devíamos ter tido mais algum tempo e de analisar isto desta forma. Só queria uma questão. Empresas que fazem 30 anos este ano foram excluídas, é isso? Não foi excluído ninguém, Sra. Vereadora. Então foram. Teve cuidado de ouvir aquilo que eu disse. Okay. Eu acho que falei claramente. Nós tentámos, com a autoridade tributária e entre as informações que conseguimos recolher, tentámos congregar toda a gente. Esta lista não está fechada e aquilo que eu disse foi: se os seus vereadores têm conhecimento de empresas, de entidades que cumprem estes requisitos e que possam não estar aqui, nós não excluímos ninguém, antes pelo contrário. E, portanto, está aberto. Aliás, o Sr. Vereador acabou de fazer uma proposta de incluir uma atleta. Nós trabalhamos relativamente ao desporto, já agora esclarecer, com base nas informações do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. E, portanto, que é a entidade... Assembleia Municipal, ou votos de louvor. Oh, Sr. Vereador, votos de louvor é uma coisa, medalhas municipais é outra. Estamos a falar de coisas diferentes.
nós solicitámos ao Clube Desportivo Os Águias, onde estes atletas praticam as suas atividades, informações rigorosas relativamente a esta questão. Nós trabalhámos aqui na proposta com base nessas informações. Relativamente às empresas, há disponibilidade. Obviamente, se os seus vereadores têm conhecimento de algumas empresas que não estejam aqui nesta listagem, por favor, indiquem, porque serão contempladas naturalmente. Pronto, e também foi critério só incluir jovens do Clube Desportivo Os Águias, ou seja, o facto de serem residentes em Alpiarça e terem também um percurso louvável, por exemplo, dou o exemplo do Rodrigo Conceição, que já foi considerado, também foi vice-campeão nacional de pista, atualmente corre numa equipa que não é em Alpiarça. Pronto, não sei se foi critério só incluir quem frequenta o clube, mas o facto de residir não foi critério de exclusão. Só dizer que destas empresas há uma que devia ter, no meu entender, este ano, se calhar uma atribuição diferente, que é o caso da Pastelaria Mena, que faz efetivamente 50 anos este ano, devia ter tido se calhar outra ser assinalada de outra forma. Pronto, também não vou votar contra, é óbvio. Mas há alguma empresa que a senhora vereadora queira sugerir, faz favor, para incluir aqui, dessas que diz que... Acho que não é que devia estar a fazer isso. Existem outras empresas e acho que esse levantamento devia ter sido minucioso, porque não é difícil fazer, por isso acho que esse trabalho deve ser feito, mas não é agora aqui, não vamos estar a começar agora aqui a listar todas as empresas que têm 30 anos para serem incluídas, é só isso. Não sei se há mais alguma sugestão relativamente a esta... Naturalmente que relativamente aos elementos que falaram, não me parece haver qualquer tipo de inconveniente. Sim, faz favor, Sra. Vereadora, peço desculpa. Eu concordando com o que disse quer a vereadora Margarida, quer o vereador João Pedro, tenho aqui também mais uma sugestão, que é a senhora que foi campeã nacional de bóssia, que uma vez que os critérios já estão aqui também de 2025, penso que também faz sentido. Eu queria fazer também aqui um erro na proposta, portanto, tirar o H que foi, os Hs que foram tirados por aqui. Portanto, existem empresas que estão a elaborar há mais de 30 anos, falta aí também o H e mudar o acento. Nós não vamos votar contra a atribuição de medalhas, é lógico, mas se isto tem prazos, sei que tem prazos, certo? Mas se for possível elaborar uma proposta com um bocadinho mais tempo, nem que tenhamos que fazer uma reunião só para aprovar, para não haver aqui erros, eu estou disponível. Sra. Vereadora, nós vamos ter necessariamente, estas coisas têm prazos naturalmente, mas para facilitar essa questão, nós vamos ter necessidade de fazer uma reunião extraordinária, se não for na sexta-feira, será na segunda-feira, obrigatoriamente, porque há um processo que temos em curso na CCDR de Lisboa e Val do Tejo, e há um despacho, há uma deliberação da Câmara que precisamos de corrigir para efeitos de finalização do processo das normas provisórias relativamente à zona industrial. E, portanto, nós estamos apenas a aguardar que a CCDR nos envie a proposta de alteração, de forma a nós estabelecermos uma nova deliberação, corrigirmos a deliberação que já tomámos relativamente a essa matéria. E, portanto, se os senhores vereadores entenderem e não virem inconveniente, nós fazemos a reunião e podemos contemplar mais alguma sugestão que, entretanto, seja possível apurar e, eventualmente, a introdução de alguma empresa que não esteja aqui considerada e que nós, naturalmente, também vamos, durante este período, tentar apurar. Não sei se tem algo... Se entenderem, da minha parte, não há qualquer tipo de inconveniente e, portanto... Se entenderem dessa forma, nós podemos, não sei se querem, se pretendem aprovar o ponto e voltarmos a fazer alguma alteração ou alguma adenda, caso haja essa necessidade, ou se
pretende é retirar o ponto e aprová-lo nessa reunião que vamos ter que fazer. Eu acho que era mais importante aprová-lo agora e depois fazer correções se eventualmente elas se mostrarem oportunas. Senhora Vereadora, faz favor. Eu acho que se temos que fazer correções e está previsto uma reunião de Câmara ou sexta ou segunda, estamos perfeitamente dentro do prazo, é preferível vir um ponto devidamente enquadrado e devidamente estruturado. Se não estivéssemos uma reunião... O ponto está enquadrado, Sra. Vereadora. A única coisa que estamos a falar é se nós nem sequer sabemos se vão haver propostas ou não para fazer aqui alguma alteração. Mas algumas já foram feitas agora. E essas nós vamos incluí-las. E a proposta era nós incluí-las já. Era preferível, mas pronto, se quiserem. Relativamente a essa, às duas propostas que foram feitas, três propostas que foram feitas aqui, a disponibilidade é para as incluir. E, portanto, nós podemos votar o ponto com essas propostas. Se eventualmente houver alguma coisa a acrescentar, nós temos a oportunidade nessa reunião de acrescentar alguma coisa, mas já podemos avançar com aquilo que temos neste momento aprovado. Parece-me que era mais cordial. É assim, eu para mim também achava que era melhor aprovar tudo mais, tudo certinho. E entretanto nós também, é claro que de ontem das 5h30 para hoje não conseguimos pensar em empresas que... Senhora Vereadora, então vamos fazer assim, vamos aprovar o ponto e os senhores vereadores avaliam a necessidade de... fazer alguma correção ou alguma adenda relativamente àquilo que está proposto. Aprovamos o ponto com a listagem que está proposta e com as 3 propostas que os senhores vereadores fizeram nesta reunião. E na próxima reunião, que terá que existir obrigatoriamente, se houver alguma sugestão para acrescentar alguma empresa ou para acrescentar alguma personalidade que não esteja contemplada nestes critérios, os senhores vereadores são livres de fazer e nós aprovamos na próxima reunião. Muito bem, então, assim sendo, eu ponho o ponto à votação, a atribuição de medalhas municipais que vem para a deliberação, com as 3 propostas feitas pelos senhores vereadores, relativamente na área do desporto, a campeã nacional de Bóssia, à Francisca Grazina e ao Rodrigo Conceição. E, portanto, contemplando já estas indicações, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, fica o compromisso de, nesta reunião extraordinária que vamos ter que fazer, de podermos acrescentar aqui alguma outra personalidade ou empresa. Sim, se faz favor, Sr. Vereador. Portanto, gostaria de fazer uma declaração de voto. Os vereadores da CDU votaram a favor desta proposta, tendo em conta a consideração e o respeito que os galardoados nos merecem, considerando, no entanto, que a proposta é uma proposta essencialmente eleitoralista, precipitada no nosso sentido e que merecia outro tipo de tratamento disso. Muito bem, fechamos o ponto 9. O ponto 10 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de autorização de isenção de pagamento de taxas, emissão de licenças, relativa à emissão de licença especial de ruído. Não sei se os senhores vereadores têm alguma questão relativamente a este ponto. Não havendo questões, votamos então o ponto, proposta de autorização de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos ao final da nossa ordem de trabalhos. Existe público na sala. Não sei se alguém se quer inscrever, se faz favor, Sr. Presidente da Fundação José Relvas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de começar a intervenção propriamente dito, eu fiquei algo preocupado com o que se passou aqui na discussão da ata da reunião anterior. E fiquei preocupado porque, pelas observações que aqui ouvi, designadamente da senhora vereadora Fernanda Cardigo, percebi que o que eu aqui disse relativamente à reunião que teve lugar em setembro de 2024 terá sido omitido da ata, bem como outras partes que terão sido omitidas da ata. Bom, era fácil de constituir
a intervenção do Presidente da Fundação Geralvas teve 2 momentos e, pelo que eu percebo aqui, o segundo momento terá sido completamente omitido, ou pelo menos eu tenho receio que que se tenha verificado essa situação. E isto levanta-me uma preocupação grande e um desabafo que acho que é lamentável que esta situação se verifique, e acho que é uma situação que é muito feia verificar-se. Pronto, não podia deixar de o referir, espero que ela possa ser corrigida, até porque o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Geralvas disse na parte final da sua intervenção que ia pretender uma certidão da ata da reunião e, como é evidente, todos os aspectos aqui referidos na reunião são importantes para o que, enquanto Presidente da Fundação Geralvas, decidir fazer após ter acesso a essa certidão. Portanto, dizer que lamento essa verificação e acho a situação uma situação muito, muito feia em termos de educação democrática. Relativamente à matéria que aqui me traz hoje também como Presidente do Conselho de Administração, e estou acompanhado do Sr. Tesoureiro do Conselho de Administração, o Sr. Valdemar Ferreira, e pedia a quem aqui está que depois no tratamento desta intervenção, nomeadamente a imprensa, que houvesse uma preocupação de algum rigor e de honestidade intelectual no que é dito e no que é depois extraído em termos do que é dito. Eu começo por ler o artigo 22º dos Estatutos da Fundação Geralvas. O artigo 22º diz: a Assembleia de Contribuintes, terá reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. A Assembleia reunirá ordinariamente 2 vezes por ano, a primeira até 15 de abril, para conhecimento das contas do exercício fim. Portanto, 15 de abril. Esta situação é uma situação que é conhecida, todos os seus vereadores, é conhecida de forma mais nítida e mais presente pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, porque, enquanto Secretária do Conselho de Administração da Fundação Geralvas, ela transmitiu isso em ata, teve que participar, portanto, numa queixa judicial para pedir à Câmara de então que fossem entregues os elementos das contas à Fundação Geralvas, que são indispensáveis para que a Fundação possa cumprir os seus calendários. Deixem-me dizer-lhes que 51% do orçamento da Fundação Geralvas resulta de um acordo com a Segurança Social. Sem esse acordo, a atividade da Fundação Geralvas está completamente inviabilizada. E, portanto, os mais de 200 utentes, as mais de 400 refeições que diariamente servimos, são postas em causa. Portanto, temos que cumprir calendários, são calendários estatutários, 15 de abril, e calendários oficiais. Bom, o que acontece é que até hoje nós não temos as contas relativas de 2024 entregues por parte da Câmara. Eu leio aqui só para termos todos presentes o que foi dito pela então Sra. Secretária do Conselho de Administração. Disse o seguinte: é que a situação permanece, é hoje, o que era verdade ontem é verdade hoje. Disse a Sra. Secretária do Conselho de Administração, hoje Presidente da Câmara. O problema das contas dos legados é que o orçamento é uma previsão e depois nas contas deverá vir efetivamente refletido o que foi gasto e o que não foi. Mas o problema, na minha perspectiva, é que quando a Fundação quis saber qual era o ponto de situação dos legados, dirigiu 2 cartas à Câmara Municipal, mas não obteve qualquer resposta. E teve que ser, por meio judicial, feito um pedido no sentido do Tribunal oficiar a Câmara para fazer a entrega desses dados. Depois houve outras coisas que têm a ver com o tratamento das verbas, dos legados e dos legados Geralvas, mas esta é taxativa. Bom, o que acontece é que isto agora já não é matéria da Fundação Geralvas. Nós temos os serviços de contabilidade em outsourcing e a empresa que nos faz os serviços de contabilidade dirigiu-nos um primeiro ofício no dia 21 de março, dizer que nós temos, portanto, uma reunião de administração marcada para a próxima sexta-feira para apreciarmos e aprovarmos as contas de modo a cumprirmos o que estatutariamente está definido. E diz a responsável pela contabilidade, a empresa responsável: os rendimentos a receber dos legados referentes ao ano 2024 devem ser considerados no encerramento de contas na medida em que é um direito da Fundação constituído de rendimento. Como é habitual,
Todos os anos é pedida esta informação ao município, de forma a podermos considerar os valores reais no encerramento. Na falta desta informação, atempadamente, temos feito uma estimativa de rendimentos, por histórico de anos anteriores. Este ano, uma vez mais, ainda não temos a informação do município à data de hoje. Tendo em conta que no ano 2024 foi vendido um imóvel no lugar de Manuel Nunes Ferreira, que gerava rendas, não podemos fazer estimativas de rendimentos sem termos informação, só com base nos anos anteriores. Portanto, temos que saber exatamente o que se passou. Nós dirigimos, portanto, este mail da empresa à Câmara Municipal de Alpiarça. No próprio dia não obtivemos qualquer resposta. Entretanto, no passado dia 24, a empresa preocupada, porque tem que nos entregar as contas na próxima, pelo menos quinta-feira à noite, para podermos apreciar na sexta-feira de manhã, diz o seguinte, e diz-nos o que é que acontece com as nossas contas neste momento. Temos as contas fechadas, apresentam um saldo positivo, e portanto a informação aqui não é secreta, não é? Temos um saldo positivo de 64.149,32 €. No entanto, no que se refere aos rendimentos dos legados, existem situações que temos que definir em termos de apresentação das contas. Em 2023, as contas do município só foram enviadas para a Fundação em 14 de maio de 2024. Nessa data, as contas da Fundação já estavam fechadas, pelo que não foram corrigidos valores estimados em encerramento das contas como rendimentos do legado. Bom, e depois transporta-nos para 2024 e para definir o que temos que definir. O que é que vamos fazer? Pergunta-nos a empresa. Vamos extrapolar as rendas fornecidas pelo município, mas não temos despesas. Como é que fazemos? Consideramos o valor total das receitas sem as despesas? É uma pergunta que nos fazem. Nós também não sabemos. Não imaginamos quais foram as despesas que foram feitas. Podemos extrapolar com base em despesas apresentadas anteriormente? Bom, mas com base em despesas apresentadas anteriormente, há uma situação de contencioso com o Executivo da Câmara Municipal, dado que nós não aceitamos as contas de 2022 e 2023 porque não estavam justificadas. Portanto, esta matéria é uma matéria à qual importa dar resposta, que é urgente. Eu lembro-me também, portanto, que há já uma decisão judicial e que essa decisão judicial disse que em cada ano a Câmara está obrigada a prestar contas do rendimento recebidos e das despesas efetuadas por cada legado, devendo entregar à recorrida a diferença entre esses valores. Portanto, é uma decisão judicial que aponta, é os estatutos da Fundação que apontam, é o regulamento do legado Manuel Nunes Ferreira que aponta, é a própria apreciação da Sra. Presidente da Câmara enquanto Secretário do Conselho de Administração que refere absolutamente essa necessidade e que lamenta o facto da Câmara não entregar as contas. E hoje estamos na situação em que, depois da manhã, vamos ter reunião e não sabemos o que vamos fazer. Eu acho que não é desejável que uma empresa, com a credibilidade da Fundação Geraldas, com o respeito que ela tem, com a história que tem e com a pedagogia que também deve fazer em termos da sua ação, não se pode estar aqui a fazer invenções e a extrapolar situações sem o mínimo de consistência. Portanto, apelo mais uma vez à Câmara que cumpra o regulamento do legado Manuel Nunes Ferreira, que cumpra uma decisão judicial, que cumpra aquilo que se disse ontem, hoje, e que as coisas decorram de uma forma normal para que não tenha que se passar o que se passou quando a Sra. Presidente da Câmara era Secretária do Conselho de Administração e corporizou, com os outros membros, como é evidente, uma queixa judicial para obter informação. Desejamos que tal não seja necessário. Por último ainda, relativamente a esta situação, e atendendo a que, pelo que vi, parte do que disse na última reunião foi expurgado da ata da reunião de Câmara, eu referi um apuramento transmitido pela Câmara em setembro de 2024, num rendimento do legado Manuel Nunes Ferreira, o primeiro, desde janeiro de 2022, que tinha sido apurado, que estaria em condições de ser transferido para a Fundação, não foi transferido a pedido da Câmara, na altura nós concordámos, a Câmara disse-nos logo no início de janeiro o dinheiro será transferido para a Fundação, portanto é só para lembrar que o início de janeiro passou e hoje já é o dia 26 de março. Disse. Muito
Muito obrigada, Dr. Joaquim Rosa do Céu. Só relativamente a esta questão, dar as seguintes notas. As contas, a prestação de contas relativamente aos legados está concluída, não foi ainda remetida à Fundação José Relvas por motivos a que sou alheia, porque ela já está concluída e, portanto, estando concluída e não tendo sido remetida, pode ser remetida ainda hoje. Relativamente à questão da transferência que refere, nós fizemos uma transferência, fizemos uma alteração orçamental com a incorporação do saldo de gerência para fazer a transferência relativa ao legado Álvaro da Silva Simões, ao que julgo terá sido a primeira e única em muitos anos. E relativamente à que está pendente do legado Manuel da Silva, perdão, agora com o Álvaro da Silva Simões, ficou o outro Manuel Nunes Ferreira. Relativamente a esse montante, nós faloemos com a apresentação da prestação de contas, estando ela fechada, temos condições para o fazer, não tivemos ainda antes de fechar a prestação, que nos obrigaria a fazer outra alteração orçamental. Portanto, ambas as questões estão em condições de ser resolvidas, também, já agora, e contrariamente àquilo que vai sendo veiculado de uma forma bastante responsável, uma vez que as transferências relativamente aos rendimentos dos legados não têm sido sonegadas à Fundação, antes pelo contrário. E se nós contabilizarmos todas as transferências que já foram feitas desde o início deste mandato, elas são substancialmente maiores do que aquelas que alguma vez foram feitas nas últimas décadas. Portanto, dar nota disso, porque houve essa preocupação também. De qualquer modo, as interpretações são aquelas que são e as pessoas colocadas nas posições e nos cargos que ocupam temporariamente olham para as coisas, se calhar, de forma diferente. De todo o modo, dar-lhe nota que ainda hoje seguirá a prestação de contas e, simultaneamente, pode ser dada a indicação, uma vez que elas, estando fechada a prestação de contas, temos condições de fazer a transferência relativamente ao que está pendente do legado Manuel Nunes Ferreira. Chegamos ao final da nossa reunião. Ao Sr. Vítor, não sei se... Não? Muito bem. Então, chegamos ao final. Eu pedia que a Vanessa nos lesse a minuta da ata, por favor.